Abri a porta e vi o namorado da minha mãe em cima do sofá, com duas outras mulheres. As duas estavam sem roupas, uma segurava um copo de vinho que minha mãe nunca deixava tocar. E eu fiquei parada sem conseguir fechar a porta ou sequer respirar direito. Por alguns segundos eu pensei que estava errado, porque aquilo simplesmente não fazia sentido dentro da minha casa, dentro da rotina que a minha mãe sempre tentou manter perfeita mesmo trabalhando quase o dia inteiro. Minha mãe começou a namorar ele quando eu tinha 16 anos, logo depois de nos mudarmos pra Nova Jersey. Ele era aquele tipo de homem que todos gostavam de imediato. Fazia piadas, era simpático com os vizinhos, ajudava com sacos de compras como se fosse alguém extremamente confiável. No início eu nem gostava dele, havia algo no jeito como ele sorria quando minha mãe não estava a olhar. Algo que parecia sempre calculado, mas eu nunca disse isso em voz alta porque todos na casa já estavam encantados com ele. A minha mãe trabalhava muito, saía cedo, chegava tarde, e ele ficava em casa com mais liberdade do que qualquer outra pessoa. Dizia que estava a ajudar a organizar as coisas. E aos poucos aquilo virou normal. Mas nunca foi normal. As coisas começaram pequenas. Objetos mudavam de lugar. Portas ficavam abertas quando eu tinha certeza de que tinha fechado. Às vezes eu chegava da escola e a casa parecia vivida demais. Como se alguém tivesse usado o espaço de forma diferente do habitual. Um dia encontrei um brinco no sofá. Pequeno, dourado, claramente feminino. E quando mostrei à minha mãe, ela apenas disse que devia ser coisa minha ou que alguém da família tinha deixado cair sem perceber. Mas não era. Eu sabia que não era. E ele também sabia que eu tinha começado a reparar. Porque uma vez, sem minha mãe em casa, ele olhou pra mim e disse, como se fosse uma brincadeira: se você fosse mais velha, eu até te chamava pra sair. Depois riu. Como se aquilo fosse normal. Eu não respondi. Só fui pro meu quarto e fechei a porta. Depois disso comecei a evitar ficar sozinha com ele. Até que um dia minha mãe precisou viajar a trabalho por 3 dias. Ela deixou tudo organizado como sempre. Lista de tarefas, horários, instruções na geladeira. E disse pra eu confiar nele. Na primeira noite ela já tinha partido. A casa ficou estranhamente silenciosa. Mas eu fingi que estava tudo normal, fui dormir cedo e tentei ignorar qualquer sensação estranha. Na manhã seguinte fui pra escola como sempre. Mas fui dispensada mais cedo por causa de uma reunião cancelada. Quando cheguei em casa não ouvi televisão, não ouvi música, não ouvi nada. E foi isso que me fez parar no corredor. Porque havia vozes. Risos. Copos a bater. Várias vozes femininas. Eu fiquei imóvel. Devagar fui andando até a sala. Foi aí que eu vi. Ele no sofá. As mesmas mulheres. O mesmo copo de vinho. E eles não tinham percebido que eu